Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos. Esse é o nosso vídeo sobre a atividade 3 do TCC 2. Então, para você que já está aí começando a fazer seu trabalho, ou independente do momento que você vai assistir esse vídeo vai te nortear ao que você precisa fazer para você concluir com sucesso sua atividade 3 do TCC 2. Então, vamos começar a partir da proposta do trabalho. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam entregar toda a atividade 1 e atividade 2 corrigida pelas orientações do tutor. Então, mesmo que você tenha tirado a nota máxima nas atividades 1 e 2, faz necessário que vocês possam estar fazendo a correção dessas atividades quando o tutor dá o feedback. Além disso, você também deverá apresentar os elementos pré-textuais e pós-textuais. É nessa atividade que você vai desenvolver também as suas considerações finais, refletindo acerca dos objetivos propostos para o trabalho e se você conseguiu atingi-los. Então aqui a gente tem um trabalho que é a finalização de todo o projeto que você começou no semestre passado. O que você é avaliado? Todos os elementos pré e pós-textuais, você vai ser avaliado em 200 pontos. Você realizar a introdução clara e coerente com o trabalho, 400 pontos. Fazer as considerações finais de forma coerente com os objetivos propostos, 400. Desenvolvimento do capítulo 2, 3 e 4, que na verdade são os capítulos, mas são os capítulos 2, 3 e 4 e não 1, 2, 3. De forma clara e estruturada ao longo de todo o trabalho, 2.000 pontos. Apresentar com coerência, com uma linguagem formal, impessoal, respeitar as regras ortogramaticais, 600 pontos. Referências contempla todas as obras e autores que foram citados no trabalho, 400 pontos. Resumindo, se você já fez seu TCC, atividade 1 e 2 do seu TCC 2, você com certeza já deve ter obtido as suas notas por meio das correções anteriores. Então, repara bem, o tutor corrigiu sua atividade 1 e 2. Na atividade 1 e 2, você fez os capítulos. Então, esses 2.000 pontos aqui já é uma pontuação garantida, desde que você tenha feito as correções, desde que você tenha feito tudo aquilo que o tutor já te pediu. Então, esses 2.000 pontos, você não vai mexer em nada desses capítulos, a não ser se o tutor ele sugeriu alguma mudança, alguma alteração. Então, se o tutor não solicitou nenhuma alteração, se ele já te deu o ok tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, então você vai dar continuidade ao trabalho, porém você não vai mexer em nada do que foi escrito nesses capítulos. Sua introdução é outro elemento que tem 400 pontos que foi feito na atividade 1. Então já passou a atividade 1, você teve o feedback, passou a atividade 2, ele teve outra opção de feedback. Se você não teve nenhum feedback da sua introdução, a não ser a nota máxima, a não ser que de repente também você já corrigiu na atividade 2, então você não mexe em nada na sua introdução. Apresentar coerência, linguagem formal, impessoalidade, isso aqui tudo, de forma geral, você já fez bastante isso, tanto na introdução quanto no desenvolvimento dos capítulos. Só que você precisa também continuar tendo coerência, coesão, ser impessoal também agora na sua conclusão, que a gente chama de considerações finais. Então, tanto agora na sua consideração final, você também precisa manter impessoal no seu trabalho. Evite emos, amos, e aí depois vou dar essa dica para vocês. Referência.
Aqui no TCC 2, tanto na atividade 1 quanto na 2, você teve que apresentar as referências utilizadas. A regra continua sendo a mesma. Você não vai apresentar referências, citações nas suas considerações finais. Então, com isso, se você já fez tudo certinho, se o tutor não te sugeriu nenhuma mudança, então você não mexe em nada e já tem também garantido 400 pontos. Agora, se o tutor te deu alguma sugestão, pediu para você mudar uma ordem, pediu para você verificar algo na sua referência, então você precisa fazer a correção para poder ter sua nota máxima já garantida aqui. O que vai vir de novo aqui? O que vem de novo agora são os elementos pré-textuais e a sua consideração final. Então, repara bem que, de certa forma, você já tem garantido 2.400, 3.000, você já tem garantido aqui 3.400 pontos. Então, assim, é um trabalho muito tranquilo e precisa só mesmo ter um pouquinho de paciência para poder finalizar ele com muito esmero. Então, vamos dar continuidade. Ficar atento ao cronograma. Nós estamos aqui agora, atividade 3, já abriu agora dia 28 e vai finalizar no dia 20 do 11, tá? Então, no dia 20 do 11 será finalizada a data de envio até as 23 horas e 55 minutos. Olhando o nosso calendário, começamos aqui no dia 28 e o último dia, dia 20, até as 23 horas e 55 minutos. O último dia que você pode enviar para poder ter uma outra oportunidade de envio é no dia 11 do 11, que aí você vai ter 7 dias úteis para que o tutor possa te responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias úteis. Só que aí você enviando no dia 11, corre risco do tutor te responder no dia 20. E aí você ter pouquíssimo tempo para fazer a correção. Então agilize, ande o mais rápido possível para antes do dia 11 você poder estar enviando esse trabalho para o seu tutor. O arquivo. Nessa atividade 3, o arquivo ainda continua sendo docx. Muito cuidado que nessa atividade 3 ainda não está sendo a finalização. Você ainda precisa mandar doc e precisa também ser editável. Mesma regra, só que ao invés de atividade 1, você vai colocar agora atividade 3. Faça um checklist, vai estar também na descrição do vídeo esse checklist. Então, o que você precisa fazer para esse checklist? Elementos pré-textuais e pós-textuais. Você vai precisar de uma capa, você vai precisar de uma folha de rosto, ficha de avaliação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de quadros, lista de abreviaturas, sumário, referência, anexos e apêndices. Fez todos eles? Marca um xizinho, elementos pré e pós-textuais finalizados. Você precisa fazer introdução, então confirma se seu trabalho tem a introdução. Se seu trabalho tiver introdução, você precisa verificar se você já fez correção e se você consegue fazer a leitura de uma forma muito clara e concisa da sua introdução. Fez isso, dá ok. Depois você vai verificar o desenvolvimento do capítulo 2, 3 e 4, porque a introdução é o capítulo 1. Você fez as correções solicitadas pelo tutor? Ajustou a BNT? Os parágrafos com no mínimo 4 linhas? Verificou se as citações, se existe citação em todos os parágrafos? Pesquisou por emos e amos para evitar ter aquela coisinha de vamos, observamos
verificamos, tirei a pessoalidade, então quando você pesquisa isso, você acaba tirando a pessoalidade também. Fiz as correções básicas de português dos parágrafos e aí eu tenho um vídeo falando sobre essa correção de língua portuguesa em parágrafo. Fez tudo? Então você vem e finaliza ele aqui. Referência contempla todas as citações do trabalho, então você vai olhar capítulo por capítulo, capítulo 2, 3 e 4 e verificar todas as citações estão nas suas referências. Se sim, ok. Consideração final, sua conclusão. Ela tem no mínimo 3 parágrafos. E quando tiver esses 3 parágrafos, que são os mínimo obrigatório, cada parágrafo corresponde a um objetivo. E evitar parágrafos menores de 4 linhas. Está escrito no manual de vocês. Então, todos os parágrafos meus têm 5 linhas no mínimo. Tem os 3 parágrafos e cada parágrafo está relacionado com um dos objetivos. Então, beleza, segue o caminho. Aqui eu trouxe para vocês um teclado, só mesmo para falar para vocês, quando eu falar de tecla Tab, eu estou me referindo a essa tecla em cima da tecla que fixa a letra maiúscula. Então, a tecla Tab, quando eu estiver comentando com vocês, na hora do sumário, na hora de fazer os elementos pré-textuais, vocês vão ver que eu uso muito essa tecla. Então, quando eu falar Tab para vocês, é justamente essa tecla para o posicionamento no Word.